Sem fé não se ama todos que precisam ser amados e da maneira como Deus mandou que amemos. Sem fé não se perdoa todos que precisam ser perdoados e da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Aí você vai dizer, mas eu tenho que perdoar essa pessoa. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, o perdão de Deus vai ser retirado de você. É simples assim. É o que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu não consigo. Bom, isso eu até entendo isso. Então você está precisando da ajuda do Espírito Santo. É o que você precisa se concentrar nisso. Senhor, me ajude, que eu não estou conseguindo te obedecer. É assim que tem que ser feito. O cristão vive assim. Sem fé não há salvação em Cristo Jesus. Sem fé não fluímos, não vivemos abundantemente, ficamos travados e precisamos muitas vezes ser carregados no colo. Tem cristãos que só vivem carregados no colo dos outros. Ora por mim, eu não aguento mais. Sem fé podemos até ser pessoas prudentes com o óbvio. Olha, não vai não, está perigoso. Olha, sabe, essa prudência que nos faz imprudentes com a palavra e com a vontade do Senhor. Se você falar assim, mas bispo, mas ele não entende. Eu sei, por isso que eu estou falando, para ver se ele entende. Ele tem que entender. Ou, na verdade, ele tem que crer. Sem fé não temos vontade, nem capacidade, nem tampouco disposição, nem disponibilidade de fazer as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É pela fé que a gente serve a Deus. É pela fé. Vamos para a mensagem de hoje. A 10ª parte da série sobre fé. Tá certo? É a 10ª, né? Eu corrigi. Existem duas maneiras só duas, para se viver neste mundo. Só duas maneiras. Você não vai encontrar uma terceira, uma meia maneira. Uma maneira é totalmente sem fé, ou parecendo que tem fé. Essa é uma maneira. A segunda maneira é viver com fé. Com a fé santíssima, com a fé genuína, com a fé gerada pela palavra, a fé que agrada a Deus. Só existem essas duas maneiras. E aí eu penso o seguinte, uma pessoa pode viver das duas maneiras? Pode viver. O exemplo que eu trago hoje, nesta 10ª mensagem sobre fé, é um exemplo que eu vou utilizar da vida de alguém que foi meu alvo, foi minha busca, minha pesquisa de estudo durante uns 3 anos, quando a minha filha Rebeca foi desenganada, há muitos anos atrás. Uma pessoa no início, e você olhando o texto, você vai pensar assim, não, mas ele tinha fé. Não, ele não tinha fé. Ele não tinha, estou falando da fé genuína, da fé santíssima, da fé gerada pela palavra e não pelo pavor. Porque a fé gerada pelo pavor, ela evapora. Eu creio que vai dar tudo certo. A pessoa está apavorada. Esta fé vai evaporar. Eu posso hoje estar cheio de fé, mas amanhã não li a palavra. Depois da manhã não li a palavra. Depois da manhã não li a palavra. Eu me afastei de Deus e essa fé foi minando. É possível. É possível dentro de um ser, um dia viver com fé e outro dia sem a fé. Não é muito comum, não deveria ser assim, essa não deveria ser a regra. Então, nesta 10ª mensagem sobre fé, eu quero compartilhar essas duas únicas maneiras, utilizando alguém que foi o meu alvo de busca, de pesquisa e de estudo durante os 3 anos, quando Rebeca foi desenganada. E eu vou pedir você para abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1.
Jó, capítulo 1, versículo 1. E eu estou aqui para ajudar você. Se você não está enquadrado nas coisas boas das mensagens, você precisa me procurar. Se você não está enquadrado, você precisa me procurar. Você não pode viver uma vida cristã empurrando com a barriga. E se você está enquadrado, você tem que me ajudar a ensinar os outros que não estão. A igreja é assim que a igreja funciona. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desviava do mal. esse é um currículo perfeito. Esse cara é sensacional. Você deve conhecer muita gente boa assim. Versículo 5. Olha onde detectamos um probleminha. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os Santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: Talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a nossa bússola, nosso manual. É a única regra que podemos trilhar sem medo de errar. E eu falo isso com muita fé e convicção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Mas Jó foi um homem sem fé? Foi. Foi, apesar de viver em Uz. E você sabe qual é o significado da palavra Uz? Uz é firmeza. Qual é a definição de fé? É a certeza e a convicção de fatos que se não veem, blá, blá, blá. Em outras versões existe a firmeza dos propósitos, que a gente nem vê, que a gente crê. Umas versões bem antigas. Mas ele, nesse momento aqui da vida dele, Jó não estava com essa fé que agradava a Deus. Apesar de viver em Uz, que significa firmeza. Apesar da sua condição material e financeira, Jó era extremamente rico. Era o cara da época. Era um homem bom. Jó era a referência daquela época. Todo mundo que tinha necessidade ia até Jó. E Jó supria as necessidades das pessoas. Mas Jó não tinha fé apesar de toda a sua integridade. Jó não tinha fé apesar de sua retidão. Jó não tinha fé apesar de ter medo de Deus. E olha, esse temente aqui no versículo 1, temente a Deus, ele tinha medo de Deus. Não era o temor positivo de Deus. Era medo, ele tinha medo de Deus castigar. Então, antes que os filhos fizessem, eu vou apagar o incêndio. Ele apagava incêndio antes de existir incêndio. Ele resolvia problemas, olha a cabeça desse homem, o coração desse homem. Ele resolvia problemas antes dos problemas acontecerem. Era um cara que queria viver em paz. Infelizmente as pessoas leem a Bíblia muito batido, não param nos versículos, não param para pensar, não param para refletir, não param para meditar. Jó estava sem fé, apesar de ter medo de Deus e apesar de se desviar do mal. Ora, Deus devia abençoar esse homem, né? Cara bom, olha quantas virtudes. Mas muito pelo contrário, Deus deixou o diabo tocar nele.
Percebe? Estão percebendo? Você é uma pessoa maravilhosa, espetacular, com fé. Ah, mas aí Deus também podia deixar? Podia sim. Mas não ia haver um desespero que a gente lê no livro de Jó. Você tem que ver o debate dele a partir do momento que ele faz uma declaração até o momento em que ele faz outra declaração. Apesar de Jó ser possuído destas virtudes que cabe bem a toda pessoa de fé, ele não tinha fé. Uma pessoa pode ter muitas virtudes e não ter fé, gente. Estão entendendo isso que eu estou falando? Ele estava cheio de virtudes, mas vazio de fé. Mas todas as pessoas com fé têm todas estas virtudes de Jó. Mas Jó não tinha fé de todas as pessoas com fé. Estão entendendo? É importante isso. Vamos lá no livro dele, capítulo 3, versículo 25. Você vai ler em voz alta. E agora você deve estar assim pensando, poxa, é mesmo, fulano é tão bom, mas o fulano não tem fé. As palavras do fulano, as declarações do fulano são negativas. O que está escrito aí na sua Bíblia no Jó 3,25? Já? O que eu entendo ao ler este versículo? Se este homem vivia no final dos turnos dos banquetes, preocupados com os filhos, e a primeira coisa não sei se foi a primeira ou a segunda, que é tocada são os filhos. Reparou? Depois você vê a ordem cronológica aí que o diabo entra na vida. Eu acho que é os filhos. O mensageiro vem e diz, teus filhos morreram. Então, ele preocupado com os filhos em desagradarem a Deus, pecarem contra Deus, ele queria evitar o que acontece. Então, esse homem, ele disse assim, declaração dele. A boca fala, você tem que aí pegar os outros textos para você poder entender por que Deus permite certas coisas. Esse homem não tinha a fé que agradava ao Senhor. E aí o Senhor, na sua santa sabedoria, o Senhor falou assim, esse homem é meu, então ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender. Eu assinalei aqui, registrei alguns ensinamentos sobre este versículo 25. O primeiro ensinamento é que o temor e receio era constante na vida de Jó. Por que digo isto? Ele não diz assim, ele disse assim, aquilo que temo. A tua está temir? Está temir? Na minha versão, aquilo que temo. Como a coisa já aconteceu, o que ele disse? Aquilo que temi. Aquilo que não saía da minha cabeça. Aquela preocupação estressante. Aquilo que eu não queria que acontecesse. E ao invés de deixar nas mãos de Deus, eu segurei para resolver. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Ele está numa intensa preocupação para evitar a tragédia. É o que eu vejo quando ele faz essa declaração. Aquilo que temo. Algumas versões, porque quando a gente temia e não é corrigido, a gente continua temendo. Então, as duas versões estão corretas. Né? A da Rose que fala aquilo que temia, ele já está retratando exatamente no tempo da coisa. Aconteceu os problemas, aí ele fala. Aquilo que eu temia aconteceu. A pessoa ficou desempregada. Eu temia o desemprego, aconteceu.
Só que a pessoa que não é tratada, ela vai continuar temendo que agora não vai arrumar outro emprego. Ela temia que ia ficar desempregada, agora ela teme que não vai arrumar outro emprego. Então, aquilo que temo me sobrevém. Com base naquilo que eu temia sempre, e vai me acontecer. O que você temer, o que você tiver apavorado, estressado, e o Senhor Jesus, o que ele diz? Você não pode acrescentar um côvado, 1 centímetro. Você não pode resolver. Então, a primeira coisa, esse homem vivia preocupado. Agora, como é que uma pessoa rica pode viver preocupada? É o que mais existe. Preocupado em perder o que tem. Preocupado dos filhos ficarem doentes e morrerem, porque o dinheiro não compra a vida. O dinheiro pode comprar remédio, mas não compra a cura, a vida. Não é verdade? Então, quantas pessoas estão sem dormir por causa da crise? Quantas pessoas? Segundo ensinamento, este temor não era o temor que a Bíblia chama de princípio de sabedoria. Este temor é o temor que todo ser humano tem. Temor de perder a família, temor de perder o emprego, temor da crise, temor com a violência, temor de ficar doente, temor com o futuro, temor com as adversidades. Todo mundo sente isso? Todo mundo é atingido por isso. A questão é como você reage a isso. Esse é o ponto, como você reage. E isso aqui não era viver pela fé, gente. Olha aqui para mim. Se você está preocupado com a mínima coisa, está faltando fé em você. Está faltando fé. Não andeis preocupados com comer, vestir. Não andeis preocupados de coisa alguma. Por quê? Os gentios, ou seja, quem são os gentios? Pessoas sem fé. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para a gente não pegar um versículo e fazer uma doutrina em cima do versículo. Eu já citei aqui 2 ou 3 outros versículos fora de Jó. E a Bíblia, ela não se contradiz. Então, este temor vai levar a gente para um fracasso. Esse medo, esta preocupação, esta ansiedade vai nos adoecer. Mas o temor a Deus em desagradá-lo, o temor a Deus em não nos desviarmos neste momento difícil que tem na vida de todo mundo, o temor a Deus de ter fé para que a crise não faça a gente agir de maneira leviana, isso agrada a Deus, isso é fé. Assim é fé. Mas esse pavor, eu vou ter que fazer um sacrifício, porque meu filho pode ter errado, ai, eu vou cercar. Isso é medo. Isso é um espírito. Isso é desconfiar da segurança que Deus nos dá. Acho que o Renato orou pelos livramentos que Deus nos dá. Eu estava indo de Brumadinho para Belo Horizonte, uma reunião que a gente fez lá. Estou no carro, no banco de trás, confortavelmente. De repente, até esqueci de dar esse testemunho de livramento. Passa um foguete, uma BMW cinza, mexeu, e eu falei, meu Deus do céu! E o pastor Jurandir, aleluia! E tá, olha, coisa de segundos, a cinza passou, a gente estava aqui, a cinza fez isso, ó. Mas um triz. Menos de 5 segundos, a outra BMW branca. Aí é que a gente ficou doido mesmo. Porque a gente estava calmo, sereno e tranquilo. Uma viagem tranquila, uma viagem de 50 quilômetros. O carro que veio atrás da gente, que era de outros irmãos, quando a gente chegou, ele falou assim, meu Deus, foi Deus que livrou o senhor, pastor Jorge. Agora me explica.
eu vou pegar um ônibus para Belo Horizonte. Eu vou ter que ficar olhando para o pé do motorista, para a mão do motorista, para o olho do motorista, para ele não errar. Tá, pensa. Sabe por que essa mensagem foi gerada? Porque na semana passada eu vim de ônibus leito. Aí você fala assim, por que Jó estava apavorado? Por que eu fiquei apavorado se eu vinha de ônibus leito, dormindo, com cobertor, travesseiro? Mas olha o que passou na minha cabeça. E se chover? A estrada fica escorregadia. Se o motorista dormir no volante, aí eu começo a saber dos desastres de ônibus, começo a pensar nos desastres de ônibus. Ele vai sair da estrada, vai para Biribeira, lá em Biribeira, aí vai passar no jornal, morre tantas pessoas no ônibus leito, vindo de Belo Horizonte para o Rio. Gente, isso passou na minha cabeça. Eu cheguei a pensar em mudar a passagem. O que eu quero dizer para você é que nesse estado acontece na vida de todo mundo. Cabe a nós falar quem eu sou neste cenário. Quem sou eu aqui? E do que vai adiantar eu mudar a passagem para de manhã, para à tarde, como eu sempre venho? O ônibus não pode derrapar à tarde, o ônibus pode derrapar parado. Na nossa cabeça. E é o que aconteceu com Jó. E Jó estava sem fé. Porque estas coisas foram aumentando e ele não reagiu. O cachorro veio para mordê-lo e ele ficou parado. Ao invés de ele falar assim, para. Espera aí. Não vou. Não. E se acontecer, foi Deus. Ele não teve o brilhantismo de falar, Deus deu para a mulher dele, Deus deu, Deus tira. E por que nesse momento da cutucada do inimigo, isso é coisa do diabo, para arrebentar você, para te afastar de Deus, para tirar os teus olhos lá de cima, para tirar teu coração da palavra. Oh, meu Deus, o que vai ser? Vai ser o que Deus quer, e o que Deus quer é o que acontece. Nós estamos muito... e se não for, e se acontecer, e se o ônibus derrapar, ainda que morra, viverá. Eu vou lá eu vou me resguardar com a oração para não acontecer um desastre. Que motivação é essa? É diferente. Senhor, nos abençoe. Vá conosco nesta. Leva-nos e nos traga. Seja feita a tua vontade. Terceiro ensinamento. Este temor é contrário à fé. Este medo é contrário à fé. A dúvida é contrária à confiança. A insegurança é contrária à segurança. Quem teme assim não agrada ao Senhor. Pior ainda, duvida do Senhor. Olha aqui para mim. Você acredita mesmo que uma folha só cai quando Deus fala? Já. Você acredita mesmo nisso? Você acredita Deus sabe quantos cabelos você tem? Na cabeça do Renato, na minha, pode ser do Barão, é mais fácil. Agora, na cabeça da Rosa, olha o cabelo da Rebeca. Olha o cabelo da André, da Gabriela e da Paula, da Dona Zilda. Você acredita mesmo que Deus tem esse controle de quantos fios de cabelo você tem? Então, viva nas mãos do Senhor. Viver assim como Jó nos faz temer adversidades, perdas, fracassos que nem aconteceram. Você percebe a gravidade da coisa. E pior, faz ele se sentir o responsável por tudo de bom que está acontecendo, porque ele tomou a iniciativa.
Ele foi lá e ofereceu os sacrifícios. Ele impediu. É essa a sensação que dá. A fé nos dá uma sensação de dependência de Deus e não de responsável pela harmonia no universo e na família. Estão entendendo isso? Toda pessoa que resolve, ela tem medo da maneira como o rio vai fluir para o mar. E olha, deixa o rio ir na direção do mar. Eu não estou dizendo que você vai cruzar os braços e vai agora ser um parasita. Eu estou dizendo que você não deve ficar preocupado e nem tentar tomar o lugar de Deus para evitar coisas. E Deus é tão tremendo que tudo que ele se preocupava, Deus permitiu acontecer, gente. Aí você vai dizer que a teologia nos faz desabrocha um monte de questões. Ele viveu assim, então, porque ele não creu? Ou ele viveu assim porque já estava determinado? Bom, é isso que eu pensei quando eu estava trabalhando nesse texto. Entenderam a minha questão? Isso aconteceu porque ele não teve fé? Ou isso aconteceu porque mesmo tendo fé, aconteceria? Isso não importa quando a gente tem fé. O que me veio ao coração é isso, não importa. Não importa se aconteceu porque ele não teve fé. O que eu preciso pensar e crer, eu preciso confiar no Senhor. É isso que eu preciso. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. E qualquer pensamento, e qualquer sentimento que me faz duvidar, ou que tira a minha tranquilidade, a minha segurança das mãos do Senhor, e põe nas minhas mãos, eu preciso dar um jeito nisso. É assim que eu tenho que reagir. Viver assim nos faz tremer, viver apavorado. A ansiedade é a doença do século, desta geração. Pessoas trabalhando em 2, 3 empregos, pessoas não dormindo direito, pessoas não se sentando à mesa para as refeições. Você pode querer me convencer, mas vai perder seu tempo. Porque nós não fomos criados por Deus para isto que existe aí. Nós fomos criados por Deus para uma regularidade, para uma reunião com a família, para uma refeição regrada, para comer coisas saudáveis, para dormir o tempo necessário que um organismo precisa. Você vai tentar me dizer que é o momento, é a vida, é o mundo, mas eu não sou deste mundo. E a vida que eu vivo é a vida de Cristo que está em mim, e louvado seja Deus por isso. Jó estava vivendo assim, gente, sem fé, apavorado, com todas as virtudes que muitos crentes precisam ter. Viver assim não significa viver uma vida abundante, prometida pelo Senhor. Mesmo com toda a riqueza que ele tinha, era um homem apavorado, era um homem estressado. Viver assim é viver escravizado, oprimido por um espírito de medo, de pavor e tensão. Tudo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu continuo temendo vai me acontecer. Quando você for inspirado, muda a sua passagem porque o ônibus vai cair. A direção que você tem que tomar é entrar neste ônibus e falar: Senhor, se é do Senhor que este ônibus vai cair, ou vai bater, que essa passagem seja cancelada pelo Senhor. Está entendendo? Então, veja bem, porque os teólogos, eles levantam a questão. Então, aconteceu com Jó porque ele não tinha fé, ou aconteceu com Jó porque já tinha que acontecer? Isso não importa. Para mim, isso não importa. O que importa é que eu preciso ter fé no Senhor. O que importa é que eu preciso ter a fé que salva, a fé gerada pela palavra, a fé genuína. E mesmo que aconteça o que acontecer, eu não vou entrar no desespero que este homem entrou, apesar das declarações que ele declarou.
Pô, mas o senhor está descobrindo Jó? Não, eu estou falando para vocês, à luz da Bíblia, o que eu entendo, de acordo com o que a própria Bíblia fala sobre este comportamento. Finalmente, este temor traz consequências. Leia o versículo 26 em voz alta, por favor. Versículo 26. Já não tem descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Isso é fé? A vida de fé nos faz viver cansados, sobrecarregados. O que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu? A vida com fé é uma vida aliviada, é uma vida sem peso, é uma vida sem fardo humano. Quando vivemos temendo as adversidades, perdas, fracassos, que nem aconteceram, sem resistirmos os pensamentos que deveriam estar cativos ao Senhor, mas estão cativos a uma mente diabólica, mundana e sistêmica. Quando a gente não resiste a essas coisas acontecem. Acontecem de maneira de nos fazer ser as piores pessoas do mundo. Porque estas coisas podem acontecer com uma pessoa de fé e ela se vê num momento grande de muito aprendizado e de muita comunhão com Deus. Entende isso que eu estou falando? Porque o sol tanto endurece o cimento como amolece a manteiga. O Deus que está com uma pessoa com fé no momento das adversidades é o Deus que gera uma fé, que aquela pessoa vai dizer assim, bom, isso não é o fim. Isso não é o fim. Eu estou vivo. Eu tenho forças. Eu tenho Deus. E o mesmo Deus que permite pessoas sem fé passar, essa pessoa não consegue enxergar Deus nestes momentos difíceis de crise. Jó estava pensando, sentindo, agindo e nutrindo uma dúvida, um pavor escravizante. Por que nas horas dele levantar apavorado com os pensamentos e as preocupações, ao invés dele fazer um sacrifício de um pecador que pecou, ele não ofereceu louvor de um adorador que adora? Entende o que eu quero dizer? Porque nos momentos, eu estou dentro do ônibus e vendo aquele desespero, eu vi um desespero registrado através das palavras, dos textos. Primeira coisa que me veio à cabeça, abrir o tablet, botar o meu fone de ouvido e ligar na minha pasta de louvor e eu vou adorar o Senhor. A vigília brotou em meu coração desse momento de comunhão com Deus, quando eu estou adorando a Deus e Deus disse, chama quem quer me adorar, chama para fazer uma vigília, chama para passar 2 horas comigo. Por isso, essa vigília de sexta-feira próxima passada, dia 3 de junho de 2016. Porque eu estava vindo de uma viagem cansado, não por ter carregado peso, mas cansado de compromisso. E eu falei, vou louvar o Senhor. Fazer uma vigília de adoração, de cântico. É isso que a gente tem que fazer. Ai, meu Deus, Senhor. Eu botei lá, gravei uma oração em áudio, escrevi uma oração, um texto de oração. E o que me deixa triste, isso me entristeceu muito mais o Senhor quando falou, amém, 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 amém. E cadê o amém na hora do louvor e da adoração? Jó estava vivendo uma colheita do que ele temia. A chuva cai na casa com alicerce e na casa sem alicerce. Isso que aconteceu na vida de Jó, milhares e milhares de pessoas também foram testemunhas na sua própria vida. A reação é que mostra se você tem fé ou não tem fé.
É esse momento pequeno, difícil, que vai nos tirar da convicção de que nós somos de Deus, fomos salvos por Deus e somos a igreja de Deus. Então nós nunca fomos de Deus, nunca fomos salvos por Deus e nunca fomos a igreja de Deus. Somos nós que fazemos. E só fazemos se tivermos a fé verdadeira e genuína no nosso coração. O seu João, lá no meio do nada, fundou mais igrejas do que muitos pastores que estão na catedral, entrando um monte de rios de dinheiro na igreja dele. Porque existem igrejas ricas que nunca abriram uma porta em lugar nenhum. O seu João é um homem de fé. Quando eu iniciei o ministério pastoral como pastor regente, Deus falou comigo, você vai abrir igrejas. E eu estava numa igreja com pequeno poder aquisitivo. E falei, vamos abrir. E falar assim, você está doido? Eu falei, estou. Mas como é que você vai fazer isso? Eu falei, não sei. Então por que você vai fazer? Porque Deus está mandando. Essa é a resposta. Se você falar para mim assim, eu vou fazer isso, e eu vou de repente, fazer, isso é uma loucura, por que você vai fazer? A única resposta que vai me acalmar, porque Deus está me mandando fazer isso. E ponto final. Você não tem boca humana que vai contestar, vai contra-argumentar quando você tiver essa fé. Deus está me mandando. E ponto final. E se você entendeu, diga amém. E amém. A outra parte eu vou falar à noite. Eu, se fosse vocês, crente, eu não deixaria de vir à noite, não.